Olá, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo número 2 do estudo de O Livro dos Espíritos do dia 11 de novembro de 2021, quinta-feira. Sempre lembrando que esse grupo se reúne normalmente a partir das 20 horas, todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, e que agora, em virtude da pandemia e do distanciamento social, nós estamos gravando as aulas e postando no YouTube, nos grupos de WhatsApp da casa. Nós estamos aqui estudando, estamos no Livro dos Espíritos, um pouquinho além da metade já, né? No livro 2º, capítulo 10, né? O nome do capítulo 10 é Das Ocupações e Missões dos Espíritos, né? O que os espíritos fazem, como é que é, além de trabalhar enquanto estão encarnados, né? E a gente está fazendo aqui, hoje, a partir da questão número 563. Nós estamos agora na questão número 567. Kardec pergunta: costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Responde o espírito de verdade. Os espíritos vulgares, como vocês chamam, sim, costumam fazer isso. Esses vos rodeiam com frequência, eles vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa de tudo aquilo que vocês fazem de acordo com as suas naturezas. Bom, lembrando que a sintonia que nós estivermos vibrando vai determinar as companhias espirituais que estarão perto da gente. Então, é mais ou menos aquilo assim: se eu gosto de futebol, eu converso com os meus amigos que gostam de futebol. Tem grupo de WhatsApp, tem uma porção de coisa. Se eu gosto de música, possivelmente eu vou ter aquelas pessoas com as quais eu falo. Agora, se eu detesto o futebol, possivelmente eu não vou participar de um grupo que fale muito de futebol, porque nós não teríamos afinidade nesse assunto específico. Com relação à sintonia com os espíritos desencarnados, com aqueles que nós não vemos, mas que podem estar perto da gente, acontece a mesma coisa. Os espíritos estarão perto da gente se nós estabelecermos uma sintonia mental de acordo com o padrão, de acordo com o tipo de pensamento, de ação, de desejo que a gente tem, né? Tudo isso. Questão número 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Lembrando a definição de erraticidade. Erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Então, segundo o Kardec, o espírito ele está errante, ele está aguardando uma nova encarnação, ele está de uma encarnação e outra, né? Ele está passando aquele tempo até chegar à nova encarnação. Erraticidade não se confunde com atitudes, sentimentos errados. Erraticidade é de errante, é do cavaleiro errante, aquele cavaleiro que vaga, que está indo de um lugar para o outro, tá? Então, os espíritos eles têm missões a cumprir na erraticidade ou quando encarnados? Responde o espírito de verdade, que pode ser de uma ou de outra maneira. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, está desenvolvendo lá uma tarefa enquanto aguarda a nova encarnação. Questão número 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos que estão no período de erraticidade, que estão desencarnados? São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Ou seja, de acordo com o adiantamento do espírito, ele vai ter, vamos assim dizer, uma missão, vamos usar essa palavra, mais ou menos complexa.
Enquanto ele estiver desencarnado no período de erraticidade, ele pode sim desenvolver um trabalho, porque mais uma vez a gente lembra que ninguém fica ocioso. A ociosidade ela é algo que não traz prazer a quem tem condições e quem tem vontade de trabalhar, principalmente na erraticidade, não é? É claro que quando existe o desencarne, vamos imaginar um desencarne após um período prolongado de uma enfermidade, aquele espírito ele vai ser acolhido, ele vai ser tratado e sim, ele vai passar por um período de repouso até recobrar a sua melhor condição, não é? Da mesma forma, quando nós encarnados temos algum problema físico, nós precisamos fazer repouso, não é? É um repouso necessário para restabelecer as forças, para dar mais condições ao organismo. Após esse período de repouso, volta-se às atividades. A grande questão é que nós temos uma certa dificuldade de entender trabalho como sendo algo natural. Então, no momento em que nós estamos lendo, nós estamos trabalhando, porque nós estamos fazendo algo útil. No momento em que nós estamos em uma atividade doutrinária, em uma atividade de ajuda, mesmo de lazer, numa atividade cultural, nós estamos trabalhando. Nós não usamos a palavra trabalho porque nós costumamos entender que trabalho é só aquele que me dá o pão de cada dia, é só o trabalho profissional, é só o trabalho remunerado. Não, o termo trabalho ele é muito mais amplo. E segundo a espiritualidade, é aquilo que a gente já comentou no vídeo 1, né? No vídeo número 1. Toda ocupação útil é um trabalho, né? Então, a gente pode imaginar que a todo instante, e é natural isso, né? É só uma questão da gente entender que essa palavra ela é muito mais ampla do que o significado que a gente atribui a ela. Na questão número 570, o Kardec pergunta: os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? O Espírito Verdade responde: sempre não. Muitos há que são instrumentos cegos, vamos assim dizer. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. E aí é aquela questão do grau de adiantamento, da condição que se tem de entender aquilo, por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, o que é preciso fazer. Muitas vezes, e isso é uma coisa boa, a gente age da maneira mais adequada possível, só que a gente nem entende por quê. É bom o fato de agir, é ruim a gente ainda não entender por que está agindo daquele jeito, é porque ainda não é natural na gente, né? Questão número 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? Ou seja, é preciso ser muito bom para desempenhar alguma missão? Responde o Espírito de Verdade: a importância das missões corresponde às capacidades e corresponde à elevação do espírito. Certo? Então, vamos aqui pensar o seguinte: existem várias situações em que todos estão desempenhando missões, mas nós não damos esse nome. A maternidade, a paternidade, aquelas pessoas que utilizam o seu intelecto para ajudar muitas. Ah, mas é o trabalho dela. Mas ela está desempenhando uma missão, ela está trazendo algo de muito importante. Ah, mas eu não faço nada demais, eu só sou responsável pelos meus filhos. Olha só, não é? Eu costumo dizer o seguinte, que para tudo a gente faz curso, né? Para ser pai e mãe a gente não faz. Então, talvez a gente não entenda a grande responsabilidade que é estar como tutor de espíritos milenares, espíritos que reencarnam junto conosco e que trazem toda uma história, que trazem um cabedal de conhecimento muitas vezes maior do que o nosso.
E nós estamos ali na condição de responsáveis para que tenhamos responsabilidade com eles, para que possamos encaminhá-los, para que possamos aprender com eles, para que possamos nos entender com eles muitas vezes, já que a gente não lembra exatamente qual é o tipo de relação que a gente traz de outras experiências. Então isso é muito sério. Então nós desempenhamos missões e mais missões, mas a missão ela não precisa ser algo grandioso, não é? Nós temos essa ideia também de que a missão é algo grandioso, é algo que mude a humanidade. Na verdade, o nosso pequeno núcleo, se está sendo influenciado positivamente pelas nossas atitudes, palavras, pensamentos, etc., nós já estamos desempenhando a nossa missão com um certo acerto. Daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo número 3. Até já!